O tema nessa noite: jamais alguém falou como Jesus em 5 lições. Vamos ler o verso 46. Diz assim: responderam os guardas: jamais alguém falou como este homem. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, que seja o Senhor a falar, não o homem. Desde já nós declaramos a honra, a glória, o poder, o louvor somente a Ti, Jesus. Fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Queridos, o texto fala acerca do momento que Jesus estava ensinando no templo. A Bíblia diz que a multidão, ouvindo aquilo que ele estava pregando, alguns criam, outros não. Alguns diziam: este é o Messias prometido a Israel. Alguns duvidavam, mas pelo fato de muitos verem os sinais que Jesus operava e criam em Jesus como Messias, os principais sacerdotes, os fariseus, enviaram guardas para prender Jesus. E no verso 45, a Bíblia diz que os guardas eles voltam à presença dos principais sacerdotes e fariseus e eles perguntam aos guardas: por que vocês estão de mãos vazias? Por que vocês não trouxeram ele? Então aqui eu aprendo uma primeira lição: Deus tem o total controle da nossa vida. Amém? Muitas vezes nós estamos no nosso trabalho, preocupados com a família, né? A dona de casa em casa, preocupado com o esposo no trabalho, com os filhos na escola. E esse texto nos ensina que ninguém tocou em Jesus porque Deus simplesmente não permitiu, não era o momento. Lá em Nazaré da Galileia, Jesus recebe uma oportunidade, prega um texto, fala de um texto acerca do ministério do Messias, que está lá no livro de Isaías. A Bíblia diz que o povo começa a questionar: mas de onde vêm essas palavras, essa sabedoria e esses sinais que nós ouvimos, acerca que ele tem feito? Não é esse o Jesus que cresceu conosco, filho de Maria? Os seus irmãos aqui não moram conosco? E a Bíblia diz que naquele momento Jesus começa a confrontar o pecado do povo de Nazaré. Eles pegam Jesus, levam até o alto do monte onde a cidade era edificada, para de lá de cima lançar Jesus abaixo. Mas Jesus sai com tranquilidade, porque simplesmente Deus não permitiu, não era o momento de Jesus ainda morrer. Amém? Então Deus cuida de mim e de você. Entrega a tua vida, a tua família, o teu casamento, os teus filhos na mão de Jesus Cristo, os teus sonhos, que Ele é fiel em proteger e nos abençoar também. Verso 46, então os guardas eles respondem: jamais alguém falou como este homem. Que nos ensina isso aqui, amados? Que simplesmente os guardas começaram a ouvir a pregação do Evangelho, começaram a ouvir os ensinos de Jesus e começaram ali um processo de conversão. Então aqui tem uma segunda lição: nada é tão eficaz em agir no coração de um homem como a palavra de Deus. Amém, queridos? Muitas vezes nós entramos na igreja, muitas vezes ligamos numa rede social, numa televisão, pastor, um pregador ensinando o Evangelho, e a palavra muitas vezes trabalhando no meu e no teu coração. A gente sabe que é Deus falando conosco. João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Começamos a colocar em prática a palavra de Deus e simplesmente começamos a se arrepender dos nossos pecados, discernir que a vida até então, longe de Cristo, é uma vida errada, desobedecendo a palavra de Deus. A gente entrega a nossa vida para Jesus, se arrepende dos nossos pecados, nascemos novamente e a nossa vida é transformada. Então, nada é tão eficaz em agir no coração de um homem como a palavra de Deus. É a nossa segunda lição. Aí a Bíblia diz no 47 e 48, replicaram os fariseus: também fostes enganados? Aqui estão dizendo aos guardas. Creu nele algum dos chefes ou dos fariseus? Estão dizendo aqui, alguns dos principais sacerdotes creram em Jesus ou fariseus? Não. Então, terceira lição: nem todos estão aptos a receber a palavra de Deus. Nem todos, amados. O Evangelho vai ser pregado para muita gente, mas poucos vão verdadeiramente se converterem. Tanto Jesus, ele nos ensina isso, que ele lá em Mateus 3, do 1 ao 23, ele compara o coração do homem a 4 tipos de solos diferentes. E um só desses 4 é o terra boa, aquele que ouve a semente do Evangelho e produz também uma grande colheita, porque recebe com humildade, se arrepende dos seus pecados, não é verdade? Tem a vida transformada, uma abundante colheita. Por quê? Porque ela fala do amor de Cristo para outras pessoas, levando essas outras pessoas também à salvação. Bom,
Então, nem todos estão aptos, não é todo mundo que vai se converter, não. São muito poucas as pessoas que vão se converter realmente. Verso 49 e o 50 diz assim, ó, mas esta plebe que nada sabe acerca da lei é maldita, que eram autoridades espirituais amaldiçoando os judeus que criam em Jesus. Eu não posso crer, amado, que um homem levantado por Deus, uma mulher levantada por Deus, usa a boca para amaldiçoar pessoas. Amém? Verso 50. Nicodemos, um deles, que de noite fora ter com Jesus, perguntou, condena a nossa lei sem primeiro ouvi-lo para descobrir o que faz? Então aqui, Nicodemos, ele defende aqui a causa, né? Dizendo, primeiro vamos ouvir aqui o que ele está fazendo para depois julgar, condenar ou não. Então aqui, amados, eu aprendo uma quarta lição. Não avalie as pessoas pela sua classe social, religiosa, intelectual ou maneira de se vestir. Tá? Avalie as pessoas pelos frutos. Tá? Como é que Jesus nos ensinou? Quer conhecer a árvore? Olhe para os frutos dela. Comece a notar aquilo que a pessoa ela faz, não aquilo que ela fala. Tá bom? Por isso que João capítulo 7, verso 24, diz assim, ó, não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Provérbios 21, 3, fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. É verdade, 1 Samuel é dito isso também, né? Obedecer a palavra de Deus é muito melhor do que sacrificar. Então, quer conhecer a pessoa, quer conhecer se é verdadeiramente um homem de Deus, uma mulher de Deus, é só prestar atenção naquilo que ela faz, né? Não a primeiro momento. Preste atenção, vai observando que a pessoa ela vai se entregando aos poucos, né? Quer saber, muitas vezes, dá para aplicar essa lei em qualquer que seja a área da nossa vida. Muitas vezes, só você fazer um cálculo. Essa pessoa, você pediu um namorado, você pediu, né, que vai ser o teu futuro esposo. Né, você está ali orando, aparece uma pessoa, você não tem a direção dele, mas você começa, né, a namorar essa pessoa. Essa pessoa, em vez de trazer você para mais perto de Jesus, afastou você de Jesus Cristo, não é de Deus esse negócio aí. Amém? Não é de Deus. Os frutos dela, em vez de trazer você para perto de Jesus, para perto do Evangelho, está te afastando. Tá? Então, essa regra dá para ser usada em qualquer que seja a área da nossa vida. Verso 52 e 53 diz assim, ó, responderam eles, és tu também da Galiléia? Então aqui, os iguais a Nicodemos se levantaram contra ele. Da mesma forma, é na minha vida e na tua. Muitas vezes até as pessoas que andam conosco, que conhecem a palavra de Deus, pelo simples fato de você defender aquilo que é certo, aquilo que é reto, muitas vezes se levantam contra nós. Aqui os fariseus se levantaram contra Nicodemos, dizendo, você também veio da Galiléia? Examina e verás que da Galiléia não surge profeta. Tá? Então cada um foi para a sua casa. Preste atenção numa última lição. Deus trabalha na contramão da lógica humana, amados. Ele trabalha de uma maneira totalmente diferente. Tá? Por isso que Provérbios 16, 3 diz assim, ó, confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. De que maneira confiar? Como Elias ele confiou. A Bíblia diz que Elias, 1 Reis 17, chegou, profetizou, né, para Acabe que não haveria nem chuva nem orvalho por um bom espaço de tempo. O próprio Deus falou para ele, vai para o ribeiro de Querite, se esconde lá. Mas qualquer um pensaria que Deus, na promessa de enviar comida ao profeta, enviaria pessoas. O que Deus ele fez? Enviou pássaros, corvos, literalmente para levar pão e carne para Elias, cedo e também à noitinha. Ele bebia água da onde? Do ribeiro. O ribeiro se secou, agora você vai para Serepta de Sidom. Preparei uma viúva lá que vai te sustentar. Se eu sou profeta, já ia pensando que era a viúva mais rica da cidade. Chegou em Serepta de Sidom, era a viúva mais pobre, porque não tinha nem alimento para ela e para o filho dela. Quanto mais para ajudar, né, um estrangeiro. Elias era de Israel, né, era uma nação vizinha, Serepta de Sidom, né, eram os sidônios ali que viviam ali, era Sidom. Então, amados, eu aprendo aqui que Deus trabalha na contramão da lógica humana. Muitas vezes nós estamos numa situação, a gente quer ensinar Jesus a trabalhar. Senhor, está aqui, ó. É só fazer dessa maneira que vai dar tudo certo. E Deus trabalha de uma maneira totalmente diferente, porque Ele sabe acerca daquilo que Ele está fazendo, da maneira correta, da maneira que vai causar o resultado desejado a Ele. Amém? E a honra, a glória só pertencem a Ele. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus.
tema nessa noite, jamais alguém falou como Jesus em 5 lições. São 5 lições preciosas. Vamos orar agora. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por essa instrução, por essas lições. E nós queremos lhe pedir, meu Pai, que o Senhor venha nos ajudar a colocar a cada uma delas em prática. Obrigado, Espírito Santo. Nos ajuda a fazer como nosso mestre, como foi falado nesse texto, meu Pai. Jesus pregava como quem tinha autoridade, porque ele ensinava e vivia aquilo que ele ensinava. Nos ajuda a ser assim também, em nome de Jesus, para a glória do teu santo nome, Jesus Cristo. Amém, amados? Que Deus te abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Nós temos um canal no YouTube chamado Pastor Fábio Rogério Melo. Se você puder se inscrever, desde já eu te agradeço em nome de Jesus. E se você gostou desse pequeno estudo, curte. Que Deus te abençoe. Uma ótima noite.